Pessoal, vamos resolver essa atividade aqui do alpinista. Lembrando que todas as atividades, tem lá no meu blog ngmathematica.com, no qual você pode imprimir os exercícios e tentar resolver. Então vamos lá. Então o alpinista, nesse esqueminha aqui, ele está observando o topo da encosta sob um ângulo de 55 graus. A pergunta é: qual é a altura da encosta? Veja bem aqui, pessoal. Aqui tem uma medida do alpinista até o pé da encosta, 80 metros de distância. Se você notar bem aqui, esse cateto aqui, ele toca no ângulo que foi dado, 55 graus. Todo cateto que toca no ângulo, ele é chamado de cateto adjacente. Tá certo? Então é fácil você identificar os catetos. Tem dois tipos: o cateto oposto no triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo dado, e tem o cateto adjacente. O adjacente é como se você fosse pegar o seu lápis e reforçar ele aqui, Você ia notar que ele ia tocar no ângulo dado. Tá vendo? Nesse momento ele toca no ângulo. Então todo cateto que toca no ângulo dado aqui no triângulo é chamado adjacente. E o cateto que não toca no ângulo, pode ver, se você passar aqui, contornar esse lado aqui todinho, ele não vai tocar nunca nesse ângulo. Esse cateto que não toca no ângulo, se você for reforçar com o seu lápis, com a sua canetinha, se você reforçar aqui, ele nunca vai tocar nesse ângulo. Então esse aqui é o cateto oposto. Então é interessante, é muito importante você identificar os dois catetos, quem é o adjacente e quem é o oposto, porque através deles você vai identificar a razão trigonométrica correta para resolver o exercício. Você vai identificar se é seno, se é cosseno ou se é tangente. Então vamos ver qual é a razão que nós vamos determinar nesse exercício aqui. Então nós temos esse cateto que toca no ângulo, que é o 80 metros, no caso a medida dele, ele tocou no ângulo, então eu tenho o cateto adjacente. E tenho também esse valor aqui. Professor, mas eu não tenho ainda, é um x aí. Mas existe um número aí. Nós não sabemos quanto é por enquanto, mas existe um número aqui. Então eu tenho esse valor sim, só que eu não sei qual é. Então eu tenho o cateto oposto e tenho também o cateto adjacente. Se você olhar lá no texto, lá no meu blog, está marcado lá: cateto oposto e cateto adjacente, a razão trigonométrica correta é a tangente. É a tangente que eu vou usar para solucionar esse probleminha aí. Por quê? Porque eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Essa é a formulinha da tangente, que a gente vai abreviar com TG. Tangente do ângulo que foi dado, 55 graus. Dessa maneira. É igual a relação matemática que está lá no meu blog. É assim que está lá. É o cateto oposto, a gente vai abreviar aqui, palavra cateto. Oposto, vamos abreviar aqui. E o cateto sobre o cateto adjacente. Vamos abreviar adjacente. Tá certo? Então vamos substituir esses valores. No enunciado do exercício ele deu os três valores: do seno, do cosseno e da tangente. Por que ele deu os três valores? Ele não podia colocar somente um valor só, por exemplo, a tangente. Aí ele estaria dizendo para você já que você vai solucionar pela tangente. Então já é uma dica já. Não, ele queria fazer você pensar. Então ele deu os três valores para você optar, determinar pela correta. E a correta aqui é a tangente. Então nós vamos usar somente esse valor aqui, 1,42. No lugar da tangente de 55 graus, eu vou pôr esse valor que ele deu, 1,42. Lembrando que a tabela completa da razão trigonométrica está lá no meu blog também, tá? Eu fiz a tabela e coloquei lá. Então, o cateto oposto aqui é o que está contrário do ângulo. O ângulo está aqui, o que não toca no ângulo é o cateto oposto. Então, em cima do traço eu vou pôr x. Embaixo do traço é o cateto adjacente, que é o que toca no ângulo, no caso aqui 80. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau aqui, eu determino a altura da encosta. Então eu vou fazer o seguinte, aqui, embaixo desse número aqui, 1,42, está vazio, é sempre o número 1 que tiver vazio. Então para determinar aqui, eu faço a multiplicação em forma de x. Dessa maneira, x vezes 1, x. E eu fecho o x agora, 1,42 vezes 80. Aí eu sei o valor da encosta. Então vamos fazer juntos. 1,42
Esse 80 eu posso deixar ele separado aqui o zero, ó. Não faço continha com ele, tá certo? Eu baixo ele na resposta e faço só pelo 8, é mais prático. 8 vezes 2, 16, fica 6, sobe 1. 8 vezes 4, 32, mais um que subiu, 33. Fica 3, sobe 3. Não é para terminar. 8 vezes 1, 8, mais 3 que subiu. 8, 9, 10, 11. Então deu esse valor. Professor, terminou? Não, falta colocar vírgula ainda. Como que eu sei aonde eu vou colocar vírgula? Você vai contar sempre do lado da mão esquerda. As casinhas aqui. Sempre do lado da mão esquerda. Sempre apontando para o lado da mão esquerda. Ó. Então é daqui para lá. Cada algarismo desse é uma casinha. Então em cima eu vou olhar quantas casas tem após a vírgula. Aqui tem vírgula. Tá aqui. Tem uma, duas. Aqui não tem vírgula. Então nem olho para ele. Por 80. Não tem vírgula. Então aqui ó, eu tenho duas casas após a vírgula. Então eu vou contar no resultado. Do lado da mão esquerda. 1, 2. Aí coloca a vírgula. Tá certo? Duas casas. 0 e 6. Casa 0, casa 6. Essa é a altura da encosta. Então, a alternativa C, que é a correta no resultado. Tá certo? Lembrando que 113,6 é a mesma coisa que 113,60. Tá certo? Então, a resposta é a alternativa C. Pessoal, nessa outra atividade aqui, ó, que também tem no meu blog energiamatemática.com, você tem um triângulo aqui, né? E o avião. A pergunta é a seguinte, ó. Sabemos que a direção do avião na descida para a pista faz um ângulo de 30 graus? Olha só o ângulo aqui, ó, 30 graus. Com o solo, tá aqui embaixo. Ó. Qual a distância D percorrida desde o início da aterrissagem até o solo? Então, queridos, é o seguinte, ó. Você pode ver que o enunciado do exercício ele não forneceu nem o valor do seno de 30, nem o valor de cosseno de 30 e nem o valor de tangente de 30. Professor, mas por que ele não deu no enunciado? Porque os ângulos de 30 graus, 45 e 60 são chamados ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis, pessoal, o aluno tem que saber os valores dele. Tem que saber o valor dele, tá certo? Então, de 30, 45 e 60, nos probleminhas de trigonometria no triângulo retângulo, ele não é fornecido. Vocês têm que saber. Professor, como que eu vou saber? Lá no meu blog eu coloquei essa tabelinha também, tá certo? A tabelinha está lá no meu blog, ngmatematica.com. Então, se você olhar lá no meu blog a tabelinha lá, você vai ver o valor aqui de seno, cosseno e tangente. Professor, mas qual que eu vou usar para solucionar aqui? Isso que nós vamos ver. Ó. Presta atenção nesse daqui. Queridos, olha, o ângulo está aqui. Nosso olhar vai ter que estar nele. 30 graus. Note que aqui embaixo, o lado que toca no ângulo, ó, tocou. É o cateto adjacente, não tem esse valor. Ih, eu não tenho cateto adjacente agora não. Então, esse lado eu tenho. E esse cateto aqui eu tenho. Como é o nome desse cateto aqui mesmo? Ah, eu estou reforçando ele aqui com a canetinha e não está tocando no ângulo que ele deu. De 30 graus. Então, o cateto que não toca é chamado cateto oposto. Esse é o cateto oposto. E esse lado aqui, queridos, que nós não vimos na atividade anterior? Como é que chama esse lado aqui? Queridos, ó, aqui é o símbolo, um quadradinho com um pontinho no meio. Esse símbolo é o símbolo do ângulo reto. Somente os catetos tocam nele. Ó. O oposto toca nele e o adjacente toca nele. Esse lado que não toca nele, ó, se você reforçar aqui com o lápis, ele nunca vai tocar no ângulo reto. Esse lado é chamado de hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Professor, por que tem esse nome triângulo retângulo? Por causa desse símbolo aqui, ó, do ângulo reto. Todo triângulo que tem esse símbolo aqui é chamado triângulo retângulo. E esse lado que não toca nele é chamado de hipotenusa. Você pode passar seu lápis aqui, ó. Sua canetinha, ele nunca vai tocar nesse ângulo aqui. Então, o lado que não toca é a hipotenusa. Os lados que tocam são os catetos. Né? Lembrando que o que toca no ângulo dado, que é o 30 graus, tocou aqui, ó, é o adjacente. E o lado que não toca é o cateto oposto. Tá certo? Então, vamos ver. Eu tenho o cateto oposto do ângulo de 30 graus, que é esse lado aqui, 800. E tenho também a hipotenusa, que é a letra D,
que existe um número aqui, né, que eu vou calcular esse número. Lembrando que nunca pode ser negativo esse número, hein? Nunca pode dar resultado negativo, porque não existe medida de comprimento negativa, não existe. Então, aqui eu tenho um número, então eu tenho a hipotenusa e eu tenho o cateto oposto. Se você olhar lá no meu blog, lá, a relação matemática que fala de cateto oposto e hipotenusa é a razão seno. Você vai usar a razão seno para determinar a medida D aqui, ó, que ele pede na atividade. Então eu vou usar o seno. Então eu vou escrever seno. Seno de quem? Do ângulo que foi dado, 30 graus. É igual, vamos abreviar aqui, cateto oposto. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos abreviar a palavra hipotenusa. Olha lá. Pessoal, aqui no caso do seno de 30, como ele não deu aqui, nós temos que saber o valor. Tá certo? Vai lá no meu blog, você vai ver que o seno de 30 na tabelinha menor, né? A menor que você vai usar é a fração 1 meio. Então no lugar de seno de 30 você vai colocar 1 meio. Assim, ó. Tá? Seno de 30 graus é 1 meio. E o cateto oposto ao ângulo que foi dado é o cateto que não toca no ângulo, é 800. Em cima do traço, no lugar do cateto oposto, eu vou colocar 800. Dessa maneira. Embaixo, quem é? A hipotenusa. Então, é justamente o valor que eu quero determinar, que eu quero descobrir. Vou chamar da letra D. Letra D. E o mesmo esquema. Eu vou resolver essa equaçãozinha multiplicando em forma de x. Começando primeiro pela variável aqui, pelo elemento desconhecido. O valor que eu quero descobrir. D vezes 1 é o próprio D. Olha lá como ficou. D vezes 1, D. Agora eu fecho o x agora. 800 vezes 2, 1600. Note, pessoal, que eu não vou... O resultado está prontinho já. Eu não vou dividir nada. Professor, por que você não vai dividir aqui nessa equação? Porque não tem número aqui com D. Se tivesse 2 vezes D, 3D, 4D, aí eu ia dividir. Porque não tem número aqui na frente, porque eu vou dividir. Aqui é 1 aqui na frente, que eu não tenho nada. Eu vou dividir por 1 esse número, vai dar o mesmo número. Então eu não preciso dividir por número nenhum essa daqui. Então o resultado é 1600. Aí você vai marcar um X na letra C da atividade. Então a resposta dessa atividade é a letra C.